Amém. Graça e paz, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E hoje nós temos aqui o início de uma matéria, pregação bíblica. E temos a honra de termos aqui o pastor Levino, que é o nosso vice-presidente do Conselho Geral e também o nosso superintendente da Sul 1. Correto, pastor? Sul 1. Exatamente. Pastor Levino, muito obrigado pela sua disponibilidade. Abriu aí um buraco na tua agenda para poder nos atender, pois eu acredito que não deva ser fácil, né, diante de todas as tuas tarefas, e nós nos sentimos honrados em ter aí um membro do Conselho Geral e, inclusive, aí a tua pessoa que está aqui para nos abençoar. Pastor, a palavra é toda tua, fique à vontade. Ok, boa noite a todos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todo o pessoal. Que alegria podermos estar juntos com vocês hoje. Eu queria ver o rosto de vocês. Eu quero ver o pessoal aí colocando a câmera à disposição, só para me ver quem são. Deixa eu ver. Não vou copiar sua imagem e colocar em lugar nenhum. Isso, obrigado. Ótimo. Olha, tem gente que está lá no carro. Olha aí. Reconhecimento facial? Isso, tem que ter reconhecimento, senão não abre a tela aqui. A tela não chega. Oh, que bom. Tem gente que fica assim escondido porque acha que é muito bonita, né? Porque não quer mostrar, né, pastor? Então fica, puxa vida. Eu quero, né? Ó, meus irmãos, um grande abraço a todos. Que bom, que bom. Que bom. Presbítero, irmãos, irmãs, que bom. Joia, joia. Então, minha gente, muito obrigado. Tem uns que apareceram, obrigado por estar aparecendo, os que estão desaparecidos, eu acho que com o passar do tempo vão aparecer. Eu quero fazer um pedido aqui, pessoal, aparecer aí na tela, porque como é que eu vou ficar falando aqui assim no ar, né? Você que ensina e você que prega e tal, tem que estar olhando para quem está, né? A expressão facial vai ajudar bastante a gente estar tendo tendo essa comunicação, né? Se eu fizer assim, ó, e falar aqui o tempo todo, se a maior parte fechar, eu vou fechar também, tá? E daí eu fico tranquilo, vou falando aqui, vocês vão gravando aí, glória a Deus. Se Né? deixar assim, cansa até quem está assistindo, né, pastor? Não há quem aguenta. Não há quem aguenta, né? E a gente está acostumado a fazer as aulas aqui e fica um problema, né? Porque geralmente tem um grupo que fica atento, outro grupo fica mais, não sei fazendo o quê, fecha a tela aqui, vai assistir a novela. Aí não dá, né, irmão? Jornal Nacional. Mas tá bom, tem um monte de gente aqui que talvez tenha dificuldade até de aparecer aqui, né? Mas que bom, que bom. Deixa eu só ver a visualização aqui, para facilitar para mim. Os microfones precisam ser fechados, porque às vezes pode ter alguma, alguma interferência, né, que acontece como sempre. Só estou ajustado aqui. Isso, ajustei para mim. Isso, joia. Muito bem. Nossa matéria é sobre homilética, sobre pregação bíblica, né? Esse assunto que é tão importante para todos nós, né? E nós vamos trabalhar aqui esse material nessas 3 próximas aulas, tá? A gente vai conversar um pouco a respeito da homilética. Eu quero saber se os irmãos todos têm na mão, ou em mãos, a apostila do curso. Deixa eu dar um joinha aí, se todos têm em mãos a apostila do curso. Não receberam ainda? Aqui, positivo aqui, positivo lá.
Quem não tem a apostila do curso aí? Ô, pastor Levina, a apostila está no Drive nosso. Acho que todo mundo já tem acesso à apostila. Tem o Drive lá, né? Então, Positivo. então é o seguinte, vou explicar para vocês aqui como que vai ser o meu trabalho com vocês. Bom, então nós temos o material do CCM, que é colocado à nossa disposição, através da apostila. Esse é o material de pesquisa nosso, né? De estudo, de consulta e tal. Ele é bem pequeno, não é um trabalho longo, né? É um trabalho feito pelo pastor Elmer, e ele aborda ali algumas coisas da filosofia da homilética, algumas coisas de o que é a homilética e tal. Tem ali um sermão que o pastor colocou para nós, né? Um sermão lá. Você pode ver o texto da apostila, que ela tem, então, uma exposição interessante. Nós vamos trabalhar com esse material, né? Vamos ver, está sendo quase que aí. Nós temos esse material da apostila que vocês têm em mãos. Então, em primeiro lugar, vocês vão estudar, ok? Ok, Ricardo, só segura um pouquinho, mas pode manter, não tem problema não. É o seguinte, vocês vão estudar aquele material que está no Drive, todo esse material que contém aí a matéria com a qual vamos trabalhar. Então, a apostila é um material que vocês precisarão estudar com bastante afinco. Não é um material complicado, é um material bem assim básico. Inclusive, a própria aula que nós vamos trabalhar aqui vai ser uma aula bem básica, porque não dá para você fazer um investimento num ensino assim em tão pouco tempo, né? Às vezes isso aqui demanda muito tempo. Essa é uma matéria muito importante, que ela demanda muito tempo. Então, o material que vocês têm será interessante, então vocês baixarem no computador, baixar aí no seu PDF e consultar, estudar. Porque deste material é que vai ser feito, então, uma base da nossa avaliação. Eu vou trabalhar nestas aulas, nessas ministrações, seguindo o que eu estou apresentando aí. Por exemplo, está na tela aí, aula número 1 de homilética. Tá? Então, eu vou trabalhar em 3 aulas, e nós temos, de uma forma geral, 3 tipos de sermões. 3 tipos de sermões. Nós temos um sermão chamado, que vamos falar aqui com os irmãos nessa aula, sobre o sermão tópico, né? Sermão tópico ou temático, né? Sermão tópico ou temático. Nós temos o sermão textual e nós temos o sermão expositivo. Então, nós temos basicamente esses 3 modelos de sermão que geralmente é usado por nós ao fazermos as nossas ministrações. Eu vou gastar um bom tempo, né, na primeira aula falando sobre o sermão tópico. Esse vai ser o conteúdo mais denso do nosso encontro, da nossa conversa. Na nossa segunda aula, eu vou falar sobre o sermão textual. Então, eu vou dar bastante ênfase, gastar um bom tempo trabalhando e explicando a respeito do sermão textual. E no terceiro encontro, terceira aula, vamos falar sobre o sermão expositivo. Tá? Nessas aulas, você vai notar que eu vou fazer alguns recortes. Vou fazer alguns recortes da apostila do CCM. Eu não vou abordar ela completamente, mas eu vou fazer alguns cortes e colocar aqui nas aulas e tal. O teor da apostila, para você conhecer ele, para você, né,
Então, vai depender da sua leitura, do seu estudo aí durante a semana, tá? Então, o nosso plano de aula vai seguir isso aqui. Vamos estudar cada tipo de sermão em cada aula, com um conteúdo um pouquinho mais extenso, e vamos fazer alguns recortes da apostila. À medida que vocês forem lendo a apostila, né, surgirão perguntas. Né? À medida que vocês forem lendo a apostila, vão surgir perguntas e tal, indagações. Aí os irmãos ficarão à vontade e respondendo, dentro do possível, as interrogações que, porventura, e com certeza surgirão durante a nossa abordagem. Tá? Então, essa primeira aula, nós vamos trabalhar um pouquinho, então, sobre os assuntos da definição de homilética, que é a aula que nós vamos fazer, que é, de uma forma moderna, chamada essa questão da pregação bíblica, né? Vamos fazer uma definição da homilética bem rápida e vou fazer, então, a exposição e umas notas a respeito do sermão tópico aqui, o temático para nós. À medida em que nós formos trabalhando, aí eu vou indo e voltando nessa tese. O Ricardo estará nos ajudando aí, pois ele está com a tela aberta, compartilhando conosco a tela. Então, vou um pouquinho para a página 2, vou vir, volto à página 1 e tal, de acordo com aquilo que nós fomos conversando aqui no nosso encontro. Ricardo, então vamos rolar aí. Definições. Começamos com as definições. As definições são sempre importantes, né? Quando você começa a estudar um assunto. Qual é a definição de homilética? De uma forma geral, de uma forma bem assim rápida, podemos definir a homilética como sendo a arte de preparar e pregar sermões. A homilética é uma pasta da teologia, né, do estudo da teologia, que vai lidar com a questão de a gente preparar os caminhos do preparo, né, da construção de um esboço, e também a homilética fala da entrega, né, desse material para a igreja. Então, o que é homilética? Homilética é a arte de preparar e pregar sermões. É uma arte porque depende do trabalho, do afinco, do investimento que o expositor da Bíblia vai fazer para fazer a apresentação da maneira mais adequada possível daquilo que Deus tem dado para ele como uma mensagem. Num certo sentido, rolando um pouquinho mais abaixo, a homilética é também uma ciência. É uma ciência que ensina os princípios fundamentais do discurso em público, que proclamam o ensino da verdade divina em reuniões regulares para o exercício do culto. Então, é uma ciência. Ao mesmo tempo que é uma arte, é uma ciência. Paralelo à questão da homilética está uma outra matéria que é chamada de hermenêutica. Eu não sei se essa turma que nós estamos falando hoje já tiveram a oportunidade de estudar a questão da hermenêutica. A hermenêutica lida com o texto, na interpretação do texto, na contextualização daquele texto para a prédica. A homilética trabalha com o resultado, a interpretação daquela passagem bíblica e a aplicação para as pessoas. Num certo sentido, é uma arte, né, porque depende muito de um conjunto de coisas que vamos conversarmos aqui, e também é uma ciência, porque segue regras. Quando se fala de ciência, porque tem regras que a gente não pode deixar de observar. Ao mesmo tempo que é uma arte, é uma ciência que lida com a questão do discurso, da pregação, publicamente. A homilética é uma ciência superior da qual a retórica,
a lógica e as outras ciências humanas são tributárias. Um dado aqui histórico, a partir do século XVII, a oratória sacra, ou retórica sacra, passou a ser chamada de homilética. Esse termo é usado muito durante os séculos. Ah, existe a homilia, né? Quando você ouve um padre, por exemplo, pregando, dando uma palavra, ele vai usar, que é a nossa homilia, né? E esse modelo de homilética foi adotado pela Reforma e chegou até nós, né? Existem variações que foram dadas e sendo acrescentadas, né? Coisas que foram sendo iluminadas com a prática durante o tempo. Talvez vamos tratar um pouquinho daqui, né? Mas a homilética foi adotada como a oratória sacra, destacadamente voltada para a questão da pregação. Tá? Então, aqui estão os termos, de acordo com a ocorrência lá no grego. A palavra homilética deriva-se do grego homiletic, que significa ensino em tom familiar. Então, tem essa questão homilética, é um ensino em tom familiar. Da mesma origem aparece o verbo miléu, que quer dizer conversar, do qual se derivou o termo homilia. Então, essas duas ideias estão presentes aqui na questão da definição da homilética. É um ensino em tom familiar. Inicialmente era isso. É claro que hoje nós temos os pregadores, né? Os pregadores, dependendo da linha que ele está ligado, então, esse pregador ele não vai só falar, né? Ele vai ser eloquente. Outros não são tão eloquentes, mas, de uma forma geral, a gente, logo que pensa em homilética, você pensa naquela capacidade de eloquência feita por um pregador e tal. Mas, inicialmente, lá no original, lá na etimologia da palavra, significa uma conversa em tom familiar. As homilias, além de familiares, eram didáticas, quer dizer, de ensino e expositivas, e tiveram sua evolução prática acompanhando o desenvolvimento da igreja. É uma matéria que, então, vai sendo acrescentada, a gente vai aprendendo cada vez mais. Enquanto a retórica, quando você ouve a palavra retórica ou oratória, né, essa palavra, retórica ou oratória, é, em essência, tem o mesmo caminho da homilética, mas ela é empregada mais para descrever discursos que são profanos, ou seja, que não são nossos, que não são da religião, né? Que não é da pregação da palavra. Então, quando você fala homilética, você vai sempre associar homilética à pregação da palavra, a arte e a ciência de preparar e de entregar o sermão. A retórica, essencialmente a mesma coisa, mas está bem referida à questão mais secular, né? E que não é aqui a nossa praia. Nossa praia é homilética, né? Discurso sacro, religioso e tal. Vamos ver um pouquinho mais à frente. Temos que aprender esta arte, para não fazermos como muitos. Por que a homilética é muito importante para nós? Porque acontece, né, muito disso aqui. Ó. Muitos leem um texto, saem fora do texto e nunca mais voltam no texto. Né? Então, a gente precisa do recurso da homilética para nos ajudar a organizar o material que vamos expor lá na igreja, quer seja ensinando, quer seja pregando publicamente, ou ensinando num pequeno grupo, na escola dominical e tal, né? A gente vai ter que usar da bênção, da homilética. Até a gente brinca, né, que às vezes uma pessoa que começa a pregar lá na igreja, né, ele cita o texto, né, ele cita o texto, ele sai daquele texto e termina o tempo e ele nunca mais volta no texto. Então, quem está ouvindo essa pregação fica um pouco confuso e não conseguirá entender. Né? A homilética vai surgir justamente para nos ajudar. A homilética não nos faz pregadores. Okay? A homilética não nos faz pregadores.
A homilética ajuda-nos a organizar o material para ser apresentado lá na igreja. O que pode ocorrer, então, por exemplo, o pregador vai falar, ponto 1, ele entrou no texto. Ponto 2, ele saiu do texto. Ponto 3, ele nunca mais voltou no texto. Pode acontecer isso. Ou a pessoa pode ler sobre o dilúvio e pregar sobre o fogo, né? Então, se você leu sobre o dilúvio, então você tem que fazer a exposição sobre o dilúvio. Se você escolher um tema do fogo, então tem que estar. Então, a gente tem que usar a homilética para nos ajudar a não transitar em assuntos diversos, tá? É importante para termos autoridade e domínio próprio sobre o que estamos falando. Dominar aquilo que estamos falando. A homilética nos ajuda a isso, tá? Muito bem, agora vamos entrar. Então, em linhas gerais, fica bem claro aqui que a homilética é esta arte, tá bom? E é esta ciência que vai nos ajudar a organizar o material do qual recebemos de Deus para que ele seja entregue para a igreja. Tem muitas coisas que vamos repetir aqui à medida que formos trabalhando. Uma delas, né, está logo lá embaixo, que a gente vai estudar um pouquinho mais lá na frente, é como é que funciona a dinâmica, né, assim, da pregação. Como é que funciona? Então, a experiência tem dito o seguinte, que a pregação, o texto, a mensagem que entregamos, ela passa por uma dinâmica interessante. Primeiro, a gente recebe essa mensagem de Deus. A mensagem, a mensagem é de Deus. Deus nos dá essa mensagem ministrando no nosso coração uma ideia, despertando-nos em um momento que a gente menos espera a respeito de um assunto. Então, existem maneiras variadas de a gente receber a mensagem de Deus. Ok? Então, a mensagem ela tem a sua fonte predominantemente através da obra do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos dá a mensagem. Mas cabe ao pregador, entendeu? Cabe ao pregador trabalhar com esta mensagem, né? Investir tempo para apresentar essa mensagem que ele recebeu de Deus de uma forma ordenada, de tal maneira que as pessoas que vão ouvir consigam entender. A mensagem é de Deus, mas a arte da entrega da mensagem sempre será do pregador. Não esqueça disso. Vamos falar isso aqui mais à frente, mas a mensagem vem por uma inspiração divina, vem por uma intuição, vem por uma leitura da Bíblia, vem por um quadro que a pessoa vive, e a pessoa entende que ali Deus está dando uma mensagem. Agora que ele recebeu essa mensagem, veio de Deus, é de Deus, nasceu em Deus. Agora, a arte de entregar essa mensagem vai ser sempre do pregador. E para ele fazer isso, né, ele vai se ocupar, irmãos, de pelo menos 3 modelos de pregação. Aqueles que já leram, estudaram e até praticam isso, vão ficar bem familiarizados com o que eu vou falar. Pode ocorrer que tenha algum irmão que nunca estudou, nunca ouviu isso que eu vou falar. O primeiro tipo de sermão que nós vamos conversar, então você recebeu uma mensagem. Aquela mensagem, o pregador já tem uma certa prática, ele recebeu uma mensagem, e ele vai saber se aquela mensagem vai ser entregue através de um sermão tópico, ou ela vai ser entregue através de um sermão textual, ou ele vai ser entregue, ou ela vai ser entregue aquela mensagem num sermão expositivo. Isso depende muito da experiência do pregador. Mas vamos supor que, então, você recebeu de Deus uma mensagem, e você, estou escolhendo aqui para apresentar, já que a arte é da minha parte,
para mim apresentar essa mensagem à igreja, eu vou ocupar-me do sermão tópico ou temático. Tópico ou temático. Esse é um tipo de sermão muito interessante e muito importante. Então, como que nós poderíamos definir aqui um sermão temático? Então, o próprio nome diz, um tema. O sermão temático ele tem um tema. O tema pode ser e sempre será uma ideia, ou pode ser também uma palavra. Pode ser uma ideia, que você vai localizar a palavra, ou pode ser uma palavra que vai expandir uma ideia. Mas ele é o tema, ele tem como base central um tema. O sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema. O ponto principal do sermão temático é o tema, independentemente do texto. Você vai ver nas próximas aulas, por exemplo, o sermão textual, o próprio texto diz sermão textual, porque é um sermão que está encravado naquele texto, naquela passagem da Bíblia. Da mesma maneira, a mensagem expositiva, o sermão expositivo, o esboço para um sermão expositivo, você vai notar que ele é um sermão também cravado no texto bíblico, né? Agora, o sermão tópico, ele não trabalha necessariamente em cima daquele texto bíblico. Ele saca do texto o tema. E ele vai ser elaborado a partir daquele tema. Então, você pode tirar uma palavra de um texto, né, e tirar esse tema e não considerar o texto. Esse, inclusive, é um problema que acontece quando a gente usa o sermão tópico, né? Mas tem que tomar todo cuidado, vamos falar isso aqui daqui a pouquinho e tal. Então, em linhas gerais, minha gente, o sermão tópico ou temático, a própria palavra diz, é um sermão pregado em cima de um tópico, um tema tirado de uma passagem bíblica. Mais abaixo, eu vou dar um exemplo para vocês. Assim, já estou dando os passos práticos aqui, ó, para você ver. Quais seriam os passos práticos? Não são esses os únicos passos, ok? Mas aqui está assim, um leque para você iniciar uma visão da coisa. Eu vou preparar um sermão, então eu recebi uma inspiração de Deus. Por exemplo, no meu caso aqui, e no nosso caso, nosso encontro hoje, nós estamos fazendo uma leitura devocional lá. Você estava nessa leitura devocional, tal. Você chegou, por exemplo, lá em Filipenses, no livro de aos Filipenses, né? Vou pegar minha Bíblia para trazer aqui perto. Ó, no livro de aos Filipenses. Puxa vida, estou lendo o livro aos Filipenses e tal, a mensagem de Paulo, uma epístola da prisão, né? É uma epístola dirigida a uma igreja que o próprio apóstolo Paulo foi o fundador. Eu vou encontrar a fundação da igreja de Filipos lá em Atos 16, que tem a história de Lídia, a história do carcereiro de Filipos, e vai ter toda aquela, né? E depois, pelo próprio conteúdo da leitura que eu estou lendo aqui de Filipenses, meu Deus, olha que coisa linda. Essa igreja lá no capítulo 4, puxa, uma igreja que participou da, da manutenção do apóstolo Paulo, quando estava na frente de trabalho, abrindo as igrejas. Foi a única igreja dentre os gentios, né, que bancou várias atividades missionárias de Paulo. Eu estou impressionado com essa leitura, mas eu estou notando uma coisa. Quando eu estou lendo o texto de Filipenses, uma palavra sobressai. Uma palavra aparece, né, de uma maneira assim muito impressionante. E eu fico impressionado com a palavra alegria. Né? Alegria. Um minutinho, só vou pegar minha Bíblia. Eu fico impressionado com a palavra alegria, porque, interessante, a palavra alegria é recorrente aqui em Filipos, aos Filipenses. Né? Você vai lendo a cada capítulo de Filipenses, a palavra alegria vai sendo um destaque.
E eu estou entendendo, então, aqui na minha leitura, no meu tempo devocional, que Deus quer que eu elabore, eu trabalhe o tema alegria, né? Então, aí eu vou fazer. Como que eu vou encontrar? Então, eu vou fazer uma pesquisa na Bíblia, a partir de Filipenses, né? Buscando as referências que a Bíblia tem, por toda parte, ligadas ao tema alegria. Então, você vai entrar aí no. Hoje nós temos essa bênção dos aplicativos, né? Que estão no nosso celular, no tablet, no computador, que permite você ter aí uma quantidade importante de Bíblias, né? Eu tenho aqui no meu celular, por exemplo, um aplicativo que tem aqui, surpreendentemente, deixa eu até abrir aqui para mim ver, tem aqui, deixa eu contar aqui, quantas versões da Bíblia só no celular, só no aplicativo, melhor dizendo. Estou abrindo aqui, eu vou ver aqui que, deixa eu ver aqui, só, da, só nesse aplicativo que eu estou usando tem Almeida Revista Atualizada, versão fácil de ler, Nova Almeida Atualizada, a tradução brasileira, a Bíblia Livre para Todos, Revista Corrigida, a Bíblia Viva em Português, a NVI, e olha para você ver quantas traduções estão aqui. E eu posso entrar, então, no meu aplicativo aqui e colocar, né, numa pesquisa a palavra alegria. Aí ele vai definir para mim, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as ocorrências da palavra alegria. Então, observe que eu tenho um tema. Qual é o tema? A alegria. Eu tenho a Bíblia, que tem uma vasta referência, um vasto conjunto de referências a respeito de alegrias por todas as Escrituras, né? Então, você vai localizar quantas vezes aparece a palavra alegria, vai fazer aquela pesquisa, coisa e tal. Por quê? Porque você está abordando, trabalhando no tema alegria. Ok? O tema alegria. Então, que passo prático que eu dou aqui em primeiro lugar? Fazer uma pesquisa na Bíblia, buscando referências ligadas ao tema alegria. Aí eu dou um exemplo aqui para vocês, do exemplo da palavra alegria em Filipenses, porque eu estou lendo Filipenses, olha que coisa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Quantas vezes aparece a palavra alegria? Fala um pouquinho, Ricardo, para baixo. Então, nós vamos encontrar a palavra alegria em Filipenses. Primeiro, substantivo. Vamos encontrar a palavra tanto no substantivo, né, quanto também vamos encontrar a alegria no verbo. Por exemplo, então, eu estou fazendo a pesquisa, eu vejo aqui, Filipenses 1:4, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Então, 1:4 aparece a palavra alegria. Filipenses 2, verso 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha aqui de novo a palavra alegria em Filipenses. Uma terceira referência, no capítulo 2, verso 29, diz assim: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Então, aqui a referência a Epafrodito, né? Há uma próxima referência, a alegria, que está no capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permaneceis deste modo firmes no Senhor. E aí, continuo fazendo o levantamento das referências. Agora é um verbo. Ali era um substantivo, né? Alegria. Substantivo, alegria. Agora, então, eu encontro também em Os Filipenses o verbo alegrar, alegrar. 2:18, olha aqui para você ver. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo.
Ele tem uma redundância aqui boa, né? Alegrai-vos e congratular. Alegrar aqui não é substantivo, é um verbo. Alegrai-vos, né? Fiquem alegres, congratulai-vos. No capítulo 3, verso 1, mais outra vez, veja aí para você ver. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Olha o verbo alegria de novo aqui, ó. Alegrar. O verbo alegrar, né? Alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e a segurança é para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. O que eu estou trabalhando? Estou trabalhando no sermão temático. O sermão temático, ele trabalha com tema. Então, Filipenses 4, verso 4, diz, mais outro verbo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha para você ver. Eu acho que essa deve ser a última referência. Deixa eu ver se tem mais outra. Não. Volta um pouquinho então, Ricardo, por favor, para nós verificarmos isso aqui. Então, sobre que tipo de sermão que eu estou falando? Estou falando sobre o sermão tópico ou o sermão temático. Ele vai ser em cima de um tema. No caso aqui que eu estou apresentando para vocês, o tema é alegria. Quando você lê a Bíblia, sempre né? Ela sempre vai estar discorrendo sobre o tema. Então, o tema pode ser o tema da alegria, ou pode ser o tema da tristeza, ou pode ser o tema do amor, ou pode ser o tema do perdão, ou pode ser o tema da amizade, ou pode ser o tema. Então, é infinidade de temas espalhados por toda a Bíblia. Quando você, então, trabalha com o tema, você não leva muito em consideração o que está registrado no teor do versículo. Por exemplo, aqui, eu estou com o computador aberto aqui, Filipenses 2,18. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Eu não vou entrar nos detalhes assim, vós também pela mesma razão. Que razão? Então, aqui, nesse caso, eu não tenho muito interesse na razão. Eu quero o verbo alegrai-vos. Né? No 3:1, quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e a segurança para vós outros, que eu escreva a mesma coisa. Eu não vou entrar nos detalhes de Paulo estar escrevendo as mesmas coisas para os filipenses. Eu vou me ater à palavra, ao verbo alegrar. No 4:4, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrar. Vou só fixar. A marca do sermão tópico é essa. Ele se importa com o tópico, com o tema. De vez em quando você ouve o pregador lá pregar e fala assim, hoje eu vou dar o seguinte tema. Né? Vou falar sobre vida eterna. Vou falar sobre Cristo Jesus. Eu vou destacar o tema. Então, o peculiar desse sermão é que ele leva em conta. Você faz uma pesquisa, conforme eu estou aqui mostrando para vocês, né? Tá aí, essa pesquisa rápida feita. Um pouquinho mais para cima, Ricardo, por favor, aí no substantivo, rolando aí. Então, aqui, ó, olha para você ver quantas vezes a palavra alegria aparece. Olha para você ver. Eu vou pregar uma mensagem de tópico. Então, o tópico qual que é? Neste caso, é alegria. Mas você tem 3.000 tópicos na Bíblia. E um desses tópicos Deus sempre vai te, né, levar a falar. Então, eu destaco a palavra alegria como substantivo aqui e eu declaro a palavra alegrar, alegrar, o verbo alegrar-se, alegrar, né? Então, esse é o meu tema. É assim que eu trabalho. Muito bem. Vamos ver algumas coisas mais. Pode rolar para baixo, por favor. Então, já localizei a palavra alegria, você viu quantas. Aí vou fazer algumas considerações aqui. Devemos principiar com um assunto ou tópico tirado da Bíblia e cada divisão deve apoiar-se numa referência bíblica.
em geral, versículos extraídos de porções bíblicas mais ou menos distantes umas das outras. Então, no nosso caso aqui, o tópico é alegria. Vou ficar o tempo todo falando isso aqui, tá? Alegria. Então, de onde que tirar? Da Bíblia. Um sermão, ele tem algumas divisões, tá? Um sermão tem algumas divisões. Só para exemplo aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui o que seria uma divisão do sermão. Rola um pouquinho mais, por favor, Ricardo, lá embaixo. Vamos fazer esse ping-pong, vamos lá, vamos voltar aqui. Não, pode seguir, pode seguir. Pode seguir um pouco mais. Eu quero falar aqui com vocês sobre as divisões do sermão. Pode ir mais. Vai ter um tópico aí só para tratar das divisões, tá? Mas eu vou apresentar para vocês aqui. Aquelas moças que na internet que começa a fazer para pôr, é esquisito demais com esse cabelo feio, horroroso. Depois elas cantam, fica mais feio ainda. Aí, essas daí que põe, né? Que ensina, pô, essas coisas. Aí, quando termina, tá bonito. Aí tá vendo, Da irmão? Jojo Todinho é peruca, né? É lace. É o quê? Lace. Mas é peruca. Quem é que tá aberto aí, É por uma favor? peruca moderna, vamos se dizer assim. Que na frente Mas tá aberto aí. Sebastiana. parece uma Sebastiana que está aberta. do lado, Ah, parece. mas ela tira e põe. É, Tá vendo? mas Eu estou falando um fica tema aqui, a pessoa está do outro tema lá. parecendo que sai da raiz, assim. Fica. É do jeito da peruca. Então, mas Alguém ela fala tira para e ela põe isso desligar rápido. Ela não isso, não fica. cair da Ela só sala. põe no show. Então, no show ela tira. Porque se não leva Ô, na casa pastor da Levino, vai ter que artista, era mutar ela, é a peruca, né? Sebastiana que está falando. Era peruca. Dessas aí. Ah, Ah. beleza. É feito pra elas, velho. Pastor Vinícius consegue mutar Mas ela. não é igual nós que vai nas ondas e pega qualquer uma que tá pronto. Não. É feito já com a Aqui o medida da pastor Vinícius não cabeça está. delas já. Não está lá. Tô achando que essa que a Lenita estava lá no aniversário. Complicado, hein? Às vezes uma wig também que ela pôs, como é cacheadinha. É cacheadinha. É, não tem muito segredo. Por que não consegue Imagina, ela né? coloca, depois ela joga o cabelo pra frente, pra tampar as tranças. Pode colocar um pouquinho no cabelo dela. Não, tá todo trançado. Alguém conhece a É só na irmã hora da aí? festa Liga que ela para fez o ela. cabelo. É, coisas. Ou era uma peruquinha, ou era uma lace. Não, é uma peruquinha, né? Era que tem de meia, né? Tipo meia. É diferente. Vou dar uma multa para você, irmão aí. É do tipo do acabamento que elas têm. Aí tem vários nomes. Então, Sebastiano. Ô, Sebastiano. Sebastiano. Deixa eu ver aqui. Será que eu tô falando isso? Estão ouvindo? Não, Sebastiano de Fátima Teodoro. Você não está desligado seu microfone? Acho que dá para ouvir. Porra. Então, Se tiver aberto, eles estão ouvindo. Por favor, desliga o seu microfone aí, eu não meu filho. abri, eu não abro. Desligou. A irmã entrou aqui para falar de peru. Já pensou? Mas tá bom. A gente entende. Então vamos lá. Ricardo, por favor, volta, desliza mais a tela. Eu estou falando aqui sobre, se eu consigo me lembrar agora, sobre a estrutura. Pastor, Né? pastor Levino, o Mas áudio não. dela está aberto aí, né? Eu não tenho aqui, não está comigo a central, o pastor Vinícius está ocupado lá. Ah, Mas eu sim. vou ficar quieto. Se ela ficar quieta, tá bom. Essa agulha aí, do que é? Pra quê? É de, Essa aqui? é de costurar cabelo mesmo? Essa daqui, ela é igual uma de ferro de costurar o cabelo. Só que essa de plástico, Os irmãos, ninguém ela conhece é ela. mais pra... Dá pra costurar, mas ela é mais... Sebastião, olhei no grupo do WhatsApp lá, eu não achei o nome dela. No cabelo. É que a minha... não gosto de costurar com ela.
Misericórdia. Vamos ver se ela para. Eu até perdi o que eu estava falando, viu? Vocês se lembram aí? E vai dar para chegar até aqui em cima, Feliz? Eu acho que ele vai sobrar, vamos ver. Mas se não der, também tem ainda aquele ainda. Ainda não é tudo, não. Estava falando sobre as divisões, pastor. Pastor Vinícius, me deixa só. Pastor Vinícius. Viu? Tá tendo um problema aqui. E tem uma irmã, Sebastiana de Fátima Teodoro, que ela está com o microfone aberto. Acho que ela está numa cabeleireira, rapaz. Aí, pede para ela desligar o microfone dela, pelo menos, tá? Comprar um pó de escala, velho. Pode escala pra? Botar no cabelinho. Ah, Esses cabelinhos consomem um creme. É sobre o que eu estava falando aí. Sobre as divisões, né? As divisões, ok. Por favor, baixa um pouquinho mais, então, Ricardo. As divisões. Isso aí. Então, nós temos um exemplo de um esboço. Um esboço, ele vai ter algumas divisões, né? Então, por exemplo, vai ter um tema. Né? Tem um tema. Depois do tema, ele tem introdução. Então, você vai apresentar um tema. Então, eu vou falar sobre o tema. No caso aqui, ó, a importância da alegria para a vida. Aí depois ele tem introdução. A mocinha que tá aqui, eu acho que ela tem um probleminha. Logo um eu acho que pouquinho tem mais também. abaixo, Um atrasinho. É, falando um pouquinho mais para baixo, nós temos o ponto 1. Olha aí. Ponto 1. Depois nós temos o ponto 2. Depois nós temos o ponto 3. E depois nós temos Ela nem chorou, porque a cabelo dela tava tão a embaraçada. estrutura do sermão que segue esse e capítulo. comprida, hein? Ele tem o tema, né? Eu Ele tem o desembaracei tema. na Volta um pouquinho, raça. por favor, Ricardo. Ele tem o tema. O meu para desbaraçar tem que pegar o secador. Aí Para para cima. amolecer, para a temperatura amolecer um pouco. Se não volta, né? Pastor, Ficava perdão, não estou desembaraçada. conseguindo ouvir o que o senhor está falando. Desculpa. Embaraça de novo. Então, essa irmã aí, ó, Oi? está atrapalhando a aula, né? Eu quero passar a irmã para ver o que está acontecendo, porque está difícil de ouvir. Por isso que eu quero que o pessoal esteja com a tela aberta para mim ver as pessoas, porque estou falando aqui com uma pessoa, tendo uma aula, né? E a pessoa está fazendo outra coisa lá, não sei o que está fazendo, então não entra na aula, né? É mais fácil. Não vai, só não. Às vezes ela queria ter feito permanente, nem explicou direito. É que nem eu para explicar. Ai, vocês não entendem. Ô, irmã Sebastiana, você tá ouvindo a aula ou não? Faz um favor, desliga seu áudio aí, fia. Você tá ouvindo a aula? Dessa vez você foi simples e objetiva, né? Eu coloquei eu falei assim, eu vou numerar para entender. Uma Oi, tiara na Sebastiana. frente e pôr o cabelo tudo atrás. Olha que prático. Ó. Ô, Jesus amado. Mas para deixar ele solto tá muito. Não, aí Como tinha diria o irmão deixar aqui, isso é uma maligna. entendeu? Tá difícil, hein, pastor? Gustavo. Eu pedi para o pastor Vinícius entrar em contato lá. Bastante. Não tem muito.
diferente. Será que não é no Só vai celular dar do certo Sebastião se Elias? tirar a tiarinha. Só como seja sempre de faixa mesmo? Será que não é no celular dela? É o nome que está Sebastião de Fátima Teodoro, né? Assim, eu uso uns dias sem. Quando começa a arrepiar, que eu começo por baixo. Acho que ela abriu isso aqui e saiu, né? Mas aí você põe no mesmo dia. Dependendo da roupa que eu vou pôr. Eu já fiz. Por exemplo, eu vou viajar. Com certeza eu vou pôr. Ricardo, você que Preciso, está aí preciso, compartilhando a tela, você não conseguiria bloquear o microfone dela aí? Não sei se você tem acesso. Não, pastor, porque quem criou a sala, né, o moderador, é o pastor Vinícius. Aí só ele que tem esse acesso. Ah, meu Deus. Ô, pastor, o Oi. único jeito seria se o pastor Vinícius nomeasse um confitrião. Aí sim ele Ah, conseguiria mutar o microfone dela, entendeu? Mas só tá ah, o pastor Vinícius de anfitrião. Meus mas- irmãos, boa noite, paz de Cristo. Minhas desculpas a vocês. Eu estou aqui numa reforma e acabei deixando gravando e fui para a igreja reformar. Só mais 5 minutinhos, eu já estou chegando na garagem da minha casa. Eu já vou desligar ela. Só mais um minutinho, por gentileza. Tá bom, tá bom. Bom, então eu falava aqui, não sei se vai dar para entender ainda, sobre as divisões, né? Então, todo sermão tem a apresentação do tema, ele tem uma introdução e ele tem os pontos principais e os subpontos. Essa é uma estrutura, de uma forma geral, feita num sermão. Ricardo, volta lá em cima novamente, por favor. Aí, acho que agora ela aquietou. Deus abençoou. Pode mais. Isso, pode subir mais, por favor. Acho que ela quietou. Isso, aqui, chegamos aqui. Tá ótimo. Volta, basta novamente. Isso aqui. Ó. Devemos principiar com o assunto, né, ou tópico tirado da Bíblia, e cada divisão. Quando eu falo cada divisão, aqui lá. Então, o sermão tem, volto a repetir, ele tem um tema, que você apresenta o tema, depois você tem a introdução, né, que você vai falar as palavras introdutórias, né? Depois você tem as divisões do sermão. Então, ponto um, geralmente são três, no máximo cinco. Ponto um, ponto dois, ponto três. Essas divisões, né? Então, o tópico, essa forma de elaborar um sermão tópico é importante porque o tópico ele vai aparecer necessariamente em todas as principais divisões, né? Vai apoiar, as divisões serão apoiadas pelas referências bíblicas, de versículos extraídos de porções bíblicas ou mais ou menos distantes uma das outras, o que pode ser também um outro texto. Nós estamos trabalhando aqui com Filipenses, né? Você pode encontrar o tema alegria lá nos Salmos, você pode encontrar o tema alegria em outras epístolas, você pode encontrar o tema alegria nas palavras do Senhor Jesus. Então, devemos principiar com o assunto ou tópico tirado da Bíblia e cada divisão, parte um, parte 2, parte 3, que eu mostrei lá embaixo, deve apoiar-se numa referência bíblica, em geral, versículos extraídos de porções bíblicas, né, os próprios versículos, vou explicar depois, ou distante uns dos outros. O sermão temático, meus irmãos, ele contém uma ideia central. Em outras palavras, ele trata de um tema só. No nosso caso, nós estamos conversando aqui, o tema da alegria, né? Então, o sermão temático contém uma ideia central. Aliás, todos os sermões, precisam ter uma ideia central. O temático, mais ainda, né? Então, ele vai tratar só daquele assunto. Se eu vou falar sobre alegria, eu não posso falar sobre o arrebatamento da igreja, a não ser que a alegria do arrebatamento da igreja.
em termos de tópicos, né? Então, eu falo de arrebatamento, eu falo da alegria. Então, o tema central dessa exposição tópica, no nosso caso aqui, é a alegria. No segundo ponto aqui, vou falar sobre a escolha dos temas. Já falei há um pouquinho já antes, né? Como é que eu vou escolher um tema? Como é que um pregador escolhe o tema? De forma geral, nós devemos buscar a direção do Senhor. E Ele nos dará à medida que passarmos tempo em oração e meditação na palavra de Deus. Então, a palavra sempre vem da Bíblia e a gente sempre colhe um tema através da leitura, meditação, porque você usa a Bíblia para quê? Para ler, né? Você usa para ler, simplesmente ler. Mas também você usa a Bíblia para estudar. Então, você estuda a Bíblia. Mas a gente também usa a Bíblia para meditação. São coisas diferentes. Leitura, estudo e meditação, né? São coisas diferentes. Quer lendo, quer estudando ou quer meditando, Deus pode te dar um tema ali, quando você estiver ocupando da palavra. Eu coloquei em negrito aqui a próxima frase, que diz assim: a mensagem vem de Deus, né? A arte e o preparo é do pregador. Já falei isso aqui um pouco antes, né? Como é que eu escolho o tema? Através da oração, meditação da palavra de Deus. Uma outra coisa interessante na escolha do tema é o seguinte: certas condições existentes numa congregação devem indicar a necessidade ou conveniência de um tópico apropriado às circunstâncias. Então, certas condições existentes numa congregação devem indicar a necessidade ou conveniência de um tópico apropriado. Na escolha do tópico, por exemplo, então vai ter um trabalho na igreja que vai ser feito pelo, pelo grupo de senhoras. E as irmãs, então, vão fazer lá uma festividade no final de semana. E vai dar um tema. Então, o pregador vai aproveitar-se desse tema, que foi uma iluminação de Deus, a uma liderança, ao próprio pastor e tal, e vai trabalhar em cima daquele tema. Então, geralmente, quando vai ter um encontro de senhoras, o tema é oração, o tema é mulher virtuosa. Ou vai ter encontro de homens, pode ser, então, hombridade. Então, certas ocasiões existentes numa congregação devem indicar a necessidade ou conveniência de um tópico. Então, onde é que você tem e consegue escolher os temas? Da oração, leitura, meditação da Bíblia. Isso aí é o ponto principal. Situações que acontecem na igreja. Por exemplo, esses dias aconteceu comigo aqui que eu estava viajando logo que eu cheguei de viagem. Uma das nossas irmãs na igreja veio a óbito, faleceu. E era uma muito, assim, querida na igreja, muito ativa, uma senhora já de uma certa idade, né? E fui chamado para pregar no culto fúnebre, né? De despedida da irmã. Bom, é claro, nesse momento eu vou pregar sobre que assunto, né? Então, o ambiente vai me dar, então, que eu não vou escolher qualquer tema, vai ser um tema de acordo com aquela situação. Se eu vou falar para jovens, aquela situação do jovem, para adultos, para homens, para mulheres, para crianças, enfim. Tá? Então, essas são as peculiaridades, de forma geral, de um sermão tópico. Então, vamos tentar recordar algumas coisas aqui. Então, sermão tópico, você, vamos supor, recebeu de Deus, eu estou lendo Filipenses, estou lendo aqui na minha leitura devocional, e fico impressionado com a quantidade de vezes que o substantivo alegria e o verbo alegrar aparece, né? E fico assim, uma inspiração para eu falar desse tema, né? E aí eu faço o quê? Eu faço uma pesquisa, eu vou lá no meu aplicativo do celular, que é o meu caso aqui, ou num programa de computador que eu tenho no meu computador também, e peço para levantar, né, as referências bíblicas, todas elas que falam sobre a questão da alegria. E faço uma pesquisa. Então, alegria no livro dos Salmos, alegria
nos evangelhos, alegria nas epístolas, até no Apocalipse, tá? Pego todo esse tema, faço essa pesquisa e anoto e deixo ali, guardado. E eu vou pregar uma mensagem tópica ou temática, cujo tema é a alegria. Aí eu falei, então, sobre a escolha dos temas. Um pouquinho mais para baixo, então, vamos fazer aqui a leitura de algumas observações no preparo do esboço temático. Pastor, posso fazer uma perguntinha? Pode sim. Tranquilo. Na verdade, assim, eu não sou uma pregadora, nem um pastor, e talvez o que eu fale, né, Tranquilo. não seja novidade para vocês, mas assim, eu poderia, dentro disso, escolher um tópico da atualidade? Sim, Algo que venha mexer com a sociedade, né? Por exemplo, também. esse filme da Barbie aí que veio e mexeu muito, né? É um tema. Porque aí não vem da necessidade, assim, da oração, nem algo de Deus, mas é uma necessidade que a gente vê para a igreja, né? Sim. Vários assuntos, eu dei um exemplo desse, mas poderia se encaixar nisso também, né? Não fala assim de ser dado uma mensagem para dar um alerta, né? Sim, Um pensamento no pessoal a respeito do assunto, coisa e tal. Embora seja um tema da atualidade, então você precisa de conectar esse assunto dentro de uma passagem bíblica, né? E vai ter, a depender daquilo que você está observando, nesse tema da atualidade, né? Está, eu não assisti, né? Não sei dizer o que você tem lá, mas é, e há um ponto lá, uma discussão lá, há um princípio lá que está violando as coisas da palavra de Deus. Então você, a partir desse tópico, a partir desse tema, então você vem à palavra de Deus e vai elaborar, né? A questão da pregação tópica e temática também, ela dá essa facilidade para a gente, porque você vai trabalhar com assuntos que estão tirados diretamente do texto da Bíblia, mas também observando os acontecimentos que se dão no nosso dia a dia. Por exemplo, vamos pegar um outro tema aqui, um outro tópico, né? Cujo termo não aparece na Bíblia. Vamos falar sobre como controlar o estresse. Está para todo lado, você vai ouvir pessoas, né, reclamando do estresse, você vai ouvir médicos falando, vai ouvir pessoas próximas da gente que acabaram sendo atacadas por um problema de estresse e tal. Puxa, é um tema, né? Então, aí você vai fazer essa análise, vai fazer essa pesquisa sobre esse tema, o que significa, o que faz acontecer o estresse e tal, a questão de alimentação, a questão de exercício físico, a questão, enfim, você vai fazer uma pesquisa sobre o assunto e vai observar na Bíblia que esse mesmo teor do acontecimento do estresse tem personagens na Bíblia que passaram exatamente por situações como essas. Por exemplo, se você for falar do tópico do estresse, a gente pode localizar, por exemplo, o esgotamento que teve o profeta Elias, quando Jezabel falou: "Vou te matar", né? E aí ele fugiu e pediu a morte e correu e tal. Aí o tratado de Deus com Elias foi um tratado específico voltado para a questão do estresse. Então, o que você faz? Você pega um tema da atualidade, né, e localiza aqui na Bíblia, né? Se Deus te deu essa inspiração, não tem problema nenhum. Então, pode sim. O sermão tópico ele permite que a gente trabalhe dessa maneira. Viu? Tá? Então, o que observar na preparação de um esboço temático? 1. As divisões principais devem vir em ordem lógica ou cronológica. Devemos ter como alvo desenvolver o esboço em progresso lógico ou cronológico, que será determinado pela natureza do tópico. Primeiro ponto mais fraco, sendo seguido dos pontos de maior impacto.
Deixa eu falar uma coisa para vocês aí, se vocês estiverem anotando aí no caderno, é interessante vocês anotarem aí esse ponto que eu vou falar. Tanto para você trabalhar com o sermão tópico, quanto o textual, que vai ser da próxima aula, quanto o expositivo, que vai ser lá na frente, a terceira aula, você vai usar de uma técnica, né? E eu acho que muito importante para falar nesse momento. Eu chamo isso de saturação, organização e memorização. Isso aqui é muito importante para quem prega, para quem ensina e tal. Então, primeiro, então você vai fazer uma saturação. Então, escreva aí no papel de anotação sua essa palavra assim, saturação. O que é uma saturação? Bom, saturação é você anotar, quer seja aí no seu caderno, quer seja no computador, quer seja num bloco de notas desses que aparece no celular aí, você anotar o máximo possível de informações a respeito desse tópico. Então, estou trabalhando aqui com o tópico da alegria. Então, eu vou fazer a saturação em cima da palavra alegria. Ok? Então, eu vou pegar todos os versículos que eu conseguir levantar, elencar e colocar aí no meu bloco de pesquisa. Não tem ordem nenhuma, só estou pegando. Muito bem. Aí eu vou na internet, eu posso ir na internet, por exemplo, que hoje nós temos esse recurso de pesquisa extraordinário, e pesquisar alguma coisa assim. Qual é a definição de alegria? O que causa alegria? Quais são os inimigos da alegria? Então você vai fazer uma pesquisa em torno disso e vai juntar esse material e colocar na saturação. Você coloca versículo bíblico, aí você coloca a pesquisa que você fez na internet, aí você coloca as anotações daquilo que você já ouviu na igreja, o pastor pregando sobre a alegria, ou aquilo que você já ouviu na escola dominical sobre alegria, ou aquilo que... Então você vai saturar. Saturar é você colocar informações numa base até ela encher. Saturar significa encher o máximo, né? Então, primeira coisa é você fazer uma saturação. Eu tenho, então, o tema da alegria. Então, eu vou fazer uma folha, vou colocar assim, saturação. Vou colocar tudo que eu puder sobre alegria. A irmã fez aqui a consulta a respeito de fazer-se uma pregação, né, para ajudar a questão de conhecer, de se precaver com relação a Barbie, por exemplo, o filme da Barbie. Então, eu vou fazer a saturação do assunto. Eu vou juntar na minha folha de trabalho tudo que eu posso anotar e encontrar a respeito desse tópico. Então, eu coloco lá. Vou colocar também versículos que podem sustentar aquelas ideias. Coloco lá na saturação. Vamos supor que eu vá falar sobre estresse. Então, eu vou fazer saturação sobre o estresse. Então, eu vou colocar naquela folha lá. Então, o estresse, escrever em cima, o estresse. Aí eu vou colocando tudo que eu pesquisar em livros, na internet, que os especialistas falaram, coloco tudo ali naquela folha, naquela saturação. Então, não tem ordem nenhuma, você só vai colocando. Por quê? Quando você faz isso, você faz desencadear na sua mente uma capacidade de você ir fazendo com que aqueles assuntos fiquem bem perto da gente. Então, saturei. Eu tenho uma folha de trabalho com várias anotações a respeito do tema, do tópico. Depois que eu fiz isso, agora, então, eu tenho que fazer um trabalho mais difícil do que a saturação, que é organizar. Então, depois de saturação, vem organização. Agora eu vou fazer a organização desse material. Eu saturei, eu coloquei informações, eu coloquei dados, coloquei frases, eu coloquei tal. Está tudo ali naquele papel. Só que agora eu vou organizar. Para eu organizar, agora eu vou ter que fazer o seguinte: fazer uma leitura de todo esse conjunto de informações que eu tenho e colocar ela em ordem de importância. Em ordem de importância. Então,
Eu vou fazer a leitura daquele material saturado e vou ver qual que é o ponto mais importante. Isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Geralmente, quando você faz uma folha de trabalho, tem muitos itens importantes. Então, aí você vai organizar aquilo de uma forma lógica. Então, o que vem primeiro? Sempre você vai colocar o ponto fraco. O ponto mais fraco sempre vem primeiro. Então, você pega um ponto mais assim e tal, vem primeiro. Em segundo lugar, vem um ponto um pouquinho mais forte, um assunto um pouquinho mais forte do que o primeiro. Depois, em terceiro lugar, o assunto do terceiro lugar é mais forte do que o segundo. Aí você está fazendo o quê? Uma ordem lógica, do fraco para o forte. Entendeu? Você pega o ponto fraco e vai para o ponto forte. Depois que você fizer a organização desse material, você então colocou numa lógica o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro. Agora chegou a hora mais difícil da organização, que é cortar. Porque você tem muito material. E essa quantidade enorme de material não dá para você falar numa pregação. Então, para aqueles que estão iniciando a caminhada de pregador, então ele tem que cortar vários assuntos desses e escolher os 2 ou 3 pontos mais importantes. Numa saturação, a pessoa vai ter 10 pontos, 10 informações. Ele pega essas 10 informações e ele coloca essas 10 informações numa lógica. Se ele tiver que pregar uma mensagem, não vai dar para falar os 10 pontos. O que ele faz? Ele vai ter que fazer o corte. Por isso que chama organização. Né? Então, para aquelas pessoas novas na abordagem, na pregação, ele corta, vai cortando e deixa 2 ou 3 pontos só. E vai perder 7. Mas para aquele que já está acostumado a pregar, é um pregador, já tem uma certa experiência, o que ele faz? Ele vai fazer uma série de pregações. Vai fazer uma série. Não vai pregar tudo de uma vez. Vai pegar uma parte da que vai pregar, domingo. No outro domingo, ele vai pegar aquela segunda parte, e assim vai. Então, isso depende muito da habilidade que a pessoa tem, né, em pregar. De forma geral, em primeiro lugar, você faz o quê? Saturação. Você busca todas as informações possíveis ligadas àquele tópico. Então, eu vou procurar tudo que eu puder, embora eu não tenha feito aqui, porque senão iria levar muito tempo. Eu vou pegar tudo que eu puder a respeito da palavra alegria. A psicologia da alegria. A alegria na sociedade. A alegria no futebol. A alegria no passeio. Então, tem muitas abordagens sobre alegria. Aí eu vou organizar esse material. Quando eu for organizar esse material, tem parte que eu tenho que cortar. Isso aqui eu não falo, aqui eu não falo. Eu vou escolher 2 ou 3 pontos. Então, organizei o material. Agora vem um terceiro ponto, que é memorização. A memorização. Primeiro você faz a saturação, depois você faz a organização, e depois você faz a memorização. Depois que você organizou o material, ficou só com aqueles cortes com os quais você vai falar, vai ministrar, né? Agora, então, chegou a hora de você memorizar aquilo. Como é que você... Então, você tem um esboço, você não precisa decorar o esboço. Não é interessante a gente decorar o esboço. É importante você memorizar o conteúdo do esboço. Como você já fez a saturação, você já trabalhou na organização, a memorização ficou facilitada. Né? Ficou facilitada. Então, agora então, você vai memorizar, você vai fotografar aquele esboço na sua mente, para quando você for no púlpito, você pode levar algumas anotações para você não se perder. Né? Então, você automaticamente, porque você fez a saturação, porque você fez a organização, porque você trabalhou na memorização, automaticamente aqueles assuntos vão vir à sua mente à medida que você, né,
estiver falando. Lembrando, gente, que essa mensagem vem de Deus. Você já está sendo impactado com ela. Deus já está tocando você naquela mensagem. Então já começou um fator espiritual. Agora entrou sua pesquisa, né? Saturando, organizando e memorizando. Obviamente que, no momento em que você for fazer a entrega dessa palavra lá na igreja, a bênção de Deus com certeza vai vir. Não tem como errar. Então, essa questão da homilética ela é muito ampla, né? Nós estamos nesse ponto aqui, ó. O que observar na preparação de um esboço temático? Olha aí, as divisões principais devem vir em ordem lógica e cronológica. É isso que eu falei. Na hora de você organizar o material, você tem que seguir uma lógica. Você não vai pegar o ponto mais forte e colocar primeiro. Não. Você pega o ponto mais fraco, depois um ponto um pouquinho mais forte, depois. Não é assim que o pregador faz? Pensa aqui o pregador pregando lá na igreja. Aquela pessoa que já tem experiência da pregação. Você começa a ver que o argumento que ele está falando começa assim. Tem hora que você fala assim, mas onde é que esse pregador quer chegar com essa pregação? Onde é que ele quer? Por quê? Ele começou num ponto assim que parece estar sem propósito, não tem muito a ver, mas aí segundo ponto. No segundo ponto, opa, do terceiro ponto. Ele vai conduzindo a gente do primeiro ponto para o segundo ponto, terceiro ponto, para aquilo que se chama de clímax. Quando ele termina de falar aquela palavra, ele já levou, o tom de voz dele já mudou, a congregação já veio com ele, né? E se o pregador tem a facilidade, né, tem essa unção de Deus, né? Então a igreja está com ele. E deixa sempre o ponto forte por último. Isso significa vir em ordem lógica e cronológica. Então, primeiro os pontos mais fracos, sendo seguidos dos pontos de maior impacto. Número 2 aqui, o que observar na preparação do esboço? As divisões principais podem ser uma análise do tópico. Então, o próprio tópico, você está analisando, você está pesquisando, você está aprendendo a divisão. Ponto 1, ponto 2 e ponto 3 é um desdobramento do próprio tópico. Terceiro aqui, número 3. As divisões principais podem apresentar as várias provas de um tema. As divisões principais podem apresentar as várias provas de um tema. Cada afirmativa das divisões principais reforça o tema. Então, as divisões principais que eu mostrei lá embaixo para vocês, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, o sermão tópico é muito rico por causa disso, né? Eu estou provando um assunto. Eu estou provando que a alegria é uma coisa importante. Eu estou provando que a alegria é uma coisa que vai trazer impacto na vida da pessoa. Então, as próprias divisões principais apresentam essas provas de um tema. Número 4. Pode rolar um pouquinho, Ricardo. As divisões principais podem tratar de um assunto com algo a que se relacione na Bíblia, né? Então, quando você fizer a divisão que eu vou falar lá na frente, né? As divisões principais podem tratar de um assunto com algo a que se relaciona na Bíblia. Então, você está falando aqui isso, a alegria em Filipenses, tá? Estou falando em Filipenses. Mas eu me lembrei que Neemias, lá no Velho Testamento, quando estava fazendo a festa da dedicação dos muros que ele tinha reconstruído, ele falou para o pessoal, não, gente, vamos ficar alegre porque, né, hoje é dia de festa, vamos repartir aqui a nossa comida, né, e tal, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Opa, está notando? A divisão principal pode tratar de assunto com algo a que se relaciona à Bíblia. Então você pode inserir nesse tópico a história de Neemias, que é tão maravilhosa e tão importante, né? Então, número 5, as divisões principais podem ser repetições de uma palavra ou frase tirada da Escritura. Vou mostrar para você ali depois, no meu esboço, que eu repeti. A palavra alegria apareceu em cada ponto principal da mensagem que nós trabalhamos ali. Número 6, as divisões principais podem ter apoio em uma palavra, bota só um pouquinho aí, ou frase da Bíblia. É a mesma coisa. Tá? Vamos ver o que mais que pode ser. 7. Isso aqui são instruções
E se a gente for explicar com profundidade, vai levar muito tempo. Então tem que passar um pouco rápido, porque você já conseguiu captar, né, essa questão. As divisões principais, o ponto 1, ponto 2 e o ponto 3, podem constituir um estudo de palavras que mostrem os diversos significados de certa palavra ou palavras nas Escrituras. Quando você está trabalhando com as divisões, olha que você pode notar que o sermão tópico ele é muito amplo. Você pode explorar ele em muitas áreas. Por exemplo, esse ponto 7 aqui está dizendo para nós o seguinte: ó, pode constituir a divisão principal um estudo das palavras que mostram o significado nas Escrituras. Tal estudo pode ser um exame no original, a fim de descobrir essa palavra no grego ou no hebraico. Né? Aqui, no caso, você já viu, né, o pregador está pregando lá a palavra, lá está fazendo a pregação, né? De repente ele fala assim, essa palavra significa tal coisa no grego. Né? Essa palavra significa, né? Ela tem a seguinte raiz. Então, o sermão tópico permite esse tipo de abordagem também. Você dá o significado nos pontos principais de determinada palavra que você esteja pregando. Eu posso dar uma definição da palavra alegria. Oh, no grego, alegria significa tal coisa. Né? No hebraico, isso é só para enfeitar. Tá? Isso não tem nada de espiritual, não. Isso aí é só para enfeitar. Né? Você fica olhando para o pregador e fala assim, meu Deus, ele, puxa, conhece, hein, tal, e tal. Né? Então é uma arte, né? Pregação é uma arte. O ponto 8 aqui, Ricardo, rolando um pouquinho mais. Então, as divisões principais não devem apoiar-se em textos de prova fora do contexto. Aqui é uma coisa muito importante para nós. Eu falei lá agora, há um tempo atrás aqui na nossa conversa, que você pega um versículo bíblico e naquele versículo está a palavra alegria. Né? Por exemplo, deixa eu pegar uma palavra aqui. Ó, Filipenses 3, verso 1 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Quando eu estou pregando o sermão temático, eu vou sacar desse versículo a palavra alegrai-vos. Então, eu vou sacar a palavra alegrai-vos. Eu posso pegar os versículos e sacar as palavras sem levar em conta o contexto. É um perigo. Então, quando eu estiver trabalhando com uma palavra, é sempre bom, embora eu esteja fazendo um sermão temático, né, não desprezar o contexto. Ou seja, as divisões principais não devem apoiar-se em textos de prova fora do contexto. Então, as passagens que eu vou usar, mesmo que eu tire aqui, ó, do capítulo 3, versículo 1, o verbo alegrar, eu não posso desprezar isso aqui, ó. Por que Paulo falou assim? A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Aí ele vai falar que é a questão dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos judaizantes e tal. Embora eu não vá falar isso na minha pregação, eu não posso desprezar o contexto onde ocorre a palavra alegria, tá? Que é o nosso caso aqui. Aí vamos para um próximo passo aqui, próximo ponto. Vantagens do sermão temático. Uma coisa que é importante, gente, é que todo sermão, e no caso que nós estamos trabalhando aqui hoje, é o temático, ele tem vantagens e ele tem desvantagens. Entendeu? Então, como é uma... Porque guarda bem isso aqui. O problema não está na mensagem que se recebeu de Deus. O problema aqui está na forma como o pregador vai comunicar essa mensagem. Ele recebeu uma mensagem de Deus absolutamente clara, mas ele pode pegar aquela mensagem e fazer uma apresentação de uma coisa assim desconectada, e a pessoa não vai entender nada, nem ele às vezes entende aquilo. Né? Então, esse tipo de coisa diz respeito à vantagem ou desvantagem.
tanto o sermão tópico, como o textual, como o expositivo, tem vantagens e tem desvantagens. O pregador, a pessoa que está trabalhando, ele tem que saber disso, porque ele vai deparar com essas vantagens e desvantagens. Mas qual que é a vantagem do sermão temático? A preparação do esboço temático possibilita um conjunto de mensagens sobre algum assunto. Eu posso pregar, por exemplo, o tema da alegria em Filipenses. Eu posso pregar, por exemplo, o tema da alegria nos profetas do Antigo Testamento. Eu posso pregar o tema da alegria numa outra mensagem abordando o que diz os Salmos. Eu posso pregar uma outra mensagem abordando o que diz Jesus sobre a alegria. Então, a preparação desse tipo de esboço, de temático, possibilita um conjunto de mensagens sobre algum assunto. É muito bom. Ele é muito rico. Tá? Vamos seguir aqui, Ricardo, um pouquinho para baixo. Então, ele dá algumas coisas para nós aqui. Ó. O sermão temático facilita a divisão do assunto. Aquilo que eu falei da estrutura do sermão, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Toda pregação tem um esboço. O esboço tem o tema, tem a introdução, tem os pontos principais, às vezes tem o subponto e tem a conclusão. O sermão temático é muito bom, porque ele facilita a divisão do assunto. Vou mostrar daqui a pouquinho um exemplo do sermão que eu fiz aqui, do esboço que eu fiz aqui. O sermão temático é interessante porque ele dá uma maior unidade ao sermão. Como eu vou falar de alegria, do começo ao fim, então o tópico da alegria vai estar no tema, o tópico da alegria vai estar na introdução, o tópico da alegria vai estar na divisão principal, o tópico da alegria vai estar nas subdivisões e o tópico da alegria vai estar na conclusão. Então, ele ajuda, sabe? Porque quando você prega um sermão temático, ele contribui nessa unidade. Em terceiro lugar, ele oferece maior campo de ação para desenvolver o tema. Então, você vai ter muito mais recurso. Nossa Deus, você vai ter... É uma coisa sem fim. Né? E adestra a mente do pregador à análise lógica. Ajuda o pregador a treinar a mente para pensar de uma forma lógica. Exemplo, começo do ponto fraco, ponto forte, até chegar ao clímax. 5. Ajuda o pregador a resolver as necessidades e problemas atuais dos ouvintes. Na pergunta que a mãe levantou agora mesmo aí. Ó. Porque tem uma modalidade, gente, de pregação, que isso aqui já é um outro assunto, tá? Não dá para a gente abordar aqui, porque nossa intenção aqui é apresentar os modelos de sermão e tal. Mas há uma pregação, uma modalidade de pregação chamada pregando sobre os problemas da vida. Entendeu? É uma forma de abordar de pregar. Né? Pregando sobre os problemas da vida. O sermão tópico ajuda nessa questão. Ajuda o pregador a resolver as necessidades e problemas atuais dos ouvintes. Aqui a mão levantou novamente. O pessoal precisa de uma orientação a respeito de um determinado acontecimento que está se dando. Então, esse sermão ajuda. Por exemplo, nós estamos vendo uma interrogação que está na nossa mente com um terremoto que aconteceu em Marrocos, no Marrocos, e aquela enchente que se deu na Líbia, e essa destruição que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, não está longe o negócio. E isso traz, então, interrogações à mente das pessoas que estão vendo esses acontecimentos. E o sermão tópico ajuda, então, a elaborar os assuntos para ir de encontro a essas necessidades atuais dos ouvintes. A questão que eu falei agora mesmo do estresse, né? A questão de todas essas síndromes que nós estamos vivendo aí nesse mundo, a questão, enfim, todos os assuntos. O sermão tópico, esse tipo de sermão que eu estou falando aqui, ajuda muito ao pregador a pregar na igreja esse assunto. Ajuda o pregador a fazer um estudo mais adequado do tópico,
Porque se eu vou falar a respeito de alegria, então eu vou pesquisar o máximo possível naquele processo de saturação, lembra? Né? Então eu vou fazer um estudo aprofundado a respeito do tópico, a respeito do assunto que Deus colocou no meu coração. Por favor, Ricardo, vamos descer um pouco mais. Agora, tem as desvantagens. Esse texto aqui fala das desvantagens. A desvantagem do sermão temático é que corre o perigo de ser montado e pregado sem referência bíblica. Ele corre esse perigo. Né? Então, eu posso pegar um assunto e falar daquele assunto sem ter uma referência bíblica. É um tópico, é um tema. O estresse, por exemplo. Eu posso fazer uma palestra sobre estresse lá na igreja e nem pegar a Bíblia. Agora, se eu estou pregando na Bíblia, eu tenho que passar a mensagem a partir da Bíblia. Verdade? Mas o sermão temático, ou tópico, corre esse perigo aqui. Um outro perigo, outra desvantagem, melhor dizendo. Desvantagem é o seguinte: mesmo sendo importante o assunto do sermão, ele pode ser discorrido de início ao fim sem abrir a Bíblia. É a mesma coisa do ponto 1. Corre esse perigo, porque eu estou falando um tópico, né? Em terceiro lugar, pode receber seu título da Bíblia, no entanto, pode trazer uma mensagem contra o próprio ensino da Bíblia. Então, o pregador precisa de... Aí que entra a arte, entendeu? Aí que entra a arte, que o pregador vai notar. Ó, isso aqui não está de acordo com a teologia. Isso aqui não está de acordo. Por isso que você estuda um conjunto de coisas. Né? O pregador tem que ter bastante conhecimento, ele tem que ler bastante, ele tem que consultar várias obras, ele tem que ouvir outros pregadores e tal, né? Para evitar entrar no caminho desse. Mas existe a possibilidade de acontecer isso. Né? Existe. Mas se você sabe disso, então vai evitar seguir com certeza esse caminho. Deixa eu ver o que tem mais abaixo. Agora sim. Agora eu vou entrar num exemplo de um sermão básico, né? Um esboço básico do sermão temático. Aquilo que eu falei aqui, eu vou trazer agora de uma forma. Eu estou fazendo aqui um esboço com ênfase dedutiva. Eu não vou entrar agora nesse detalhe, porque vou levar um pouquinho de tempo, não é importante nesse momento, mas eu coloquei aqui um esboço com ênfase dedutiva. Porque todo pregador, minha gente, todo pregador, consciente ou inconscientemente, ele vai lançar mão de uma exposição, de uma ênfase ou dedutiva ou indutiva. Eu explico isso aqui depois. Quem sabe nos próximos sermões, se algum dos irmãos tiver esse interesse, eu posso desdobrar isso aqui. Mas eu vou dar um exemplo de um sermão básico, um esboço básico do sermão temático. Tema. Qual o tema aí? Então, vamos supor que eu vá pregar essa mensagem aí para os irmãos na sua igreja. Então, irmãos, estou aqui nesta noite para falar sobre a importância da alegria para a vida. Esse é o tema. Aí eu vou entrar na introdução. Pode rolar um pouquinho, Ricardo? Ao invés de eu dar a introdução, eu fiz aqui uma orientação. Aqui pode-se fazer as definições e significados da palavra alegria. Então, aqui na introdução, eu vou falar, irmão, sabe o que significa alegria? Como eu fiz a saturação lá, lembra? Como eu já trabalhei com o texto, então eu já tenho um recurso para me começar explicando para os irmãos o que é alegria. Bom, só para exemplo aqui de introdução. Alegria, irmãos, é diferente da tristeza. Bom, o inverso da alegria é a tristeza. O inverso da alegria é a depressão. O inverso da alegria é o esgotamento emocional e tal. Então, peguei um ponto. Nessas alturas aqui da introdução, eu posso contar uma história. É muito importante para o pregador ilustrar a mensagem com uma história sobre alegria. A história pode ser uma história bíblica ou uma experiência da vida dele. No momento que ele teve uma grande alegria e tal. Então, é a introdução. Né? Então, é uma introdução que o pregador vai fazer, ocupando-se disso. Ele pode usar essa introdução
dar a definição e o significado da palavra alegria, ele pode contar uma história sobre a alegria, e ele pode falar de uma experiência dele sobre a alegria. Lembra de Jesus? Jesus é o pregador por excelência, o maior pregador que existiu. Jesus contava o quê? Parábolas. Jesus fazia o quê? Analogias. Jesus fazia o quê? Ele usava de recursos para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas depois viessem à palavra. Então, quando Jesus tem que ensinar sobre o reino de Deus e os mistérios do reino de Deus, o que ele faz? Ele conta uma parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu assim, outra caiu assada, outra daquele jeito. E a partir daí, Jesus, então, deu uma introdução para explicar a riqueza do reino de Deus. Muito bem. Então, eu tenho uma introdução sobre a alegria. Eu posso dizer aqui, uma alegria muito importante para nós, porque a alegria vai fazer com que a gente tenha perspectiva de vida. A alegria vai manter-nos numa condição boa para resolver os problemas. Uma pessoa triste tem dificuldades para resolver problemas, uma pessoa alegre. E vou contar uma história de uma alegria que eu tive. Conta aquela história. Muito bem, fiz a introdução. Ponto número 1. Você lembra que lá no começo eu saquei algumas passagens de Filipenses sobre a alegria? Então, daquelas passagens, eu tirei uma ideia do ponto 1 dessa mensagem. O ponto é o seguinte: a experiência da oração constitui uma experiência de alegria. Filipenses 1,4 diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Irmãos, a oração e a alegria estão linkados. Porque ou a alegria pode ser alimentada pela oração, ou a oração pode levar a pessoa à alegria. A alegria alimenta a oração nos leva para dentro da alegria. Esse é ponto 1. Ponto 2. A alegria é experimentada quando está presente a harmonia entre os irmãos. De onde eu tirei isso? De Filipenses. Observe que, ao ser matemático, como a palavra alegria vai se repetindo. Olha o ponto 2. A alegria é experimentada quando está presente a harmonia entre os irmãos. Filipenses 2, verso 2 diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Está pregando lá para a igreja. Ponto 3. Só que eu não preciso falar para a igreja ponto 1, ponto 2, ponto 3, né? Você sabe disso. Tenha o Senhor como a fonte da sua alegria. É a terceira parte da mensagem. Por quê? Porque Filipenses 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quer dizer que a nossa alegria, no ponto 1, vem pela oração, no ponto 2, vem pela harmonia, e no ponto 3, vem de Deus, vem do Senhor. Você viu que no ponto 1 eu falo da alegria, no ponto 2 eu falo da alegria, e no ponto 3 eu falo da alegria de novo? Por quê? Porque o meu tópico é sobre alegria. Aí eu dou uma conclusão. Vamos lá. Conclusão. Então, eu vou terminar a mensagem. A alegria sempre será alimentada por pelo menos 3 importantes itens na vida. Estou pregando para a igreja. Então, irmãos, a alegria sempre será alimentada por pelo menos 3 importantes itens. Número 1, a oração. Número 2, a harmonia entre os irmãos. Número 3, pelo relacionamento com o Senhor. Primeiro. Notou que a alegria... Então, eu vou pedir para o Ricardo voltar um pouquinho. Aqui em cima, Ricardo, no ponto 1. Como eu estou fazendo uma pregação tópica, né? Olha para você ver. Ponto 1. A experiência da oração constitui-se uma experiência de alegria. Ponto 2. A alegria é experimentada quando está presente a harmonia entre os irmãos. Ponto 3. Tenha o Senhor como fonte da sua alegria. De onde que eu tirei isso? De uma pesquisa que eu fiz no livro de
aos Filipenses. E termina a mensagem assim. Muito bem, essa é uma modalidade de pregação. Agora, deixa eu fazer a mesma pregação, não sei porque eu estou pregando esse assunto, mas ocupando-me de uma forma indutiva. Ali eu falei dedutiva. Agora, pode-se explorar a exposição indutiva através de aplicações mais explícitas da mensagem. Agora eu vou fazer a mesma mensagem, os mesmos assuntos, porém, aplicando a mensagem. Os pontos principais, eles se constituem a aplicação da mensagem. Você pode ver que na mensagem anterior, eu fiz o ponto 1, fiz o ponto 2 e fiz o ponto 3, e dei uma aplicação só lá na conclusão. Agora você vai notar que o ponto 1, ponto 2 e ponto 3 são aplicações. Essa forma de você pregar, você vai ajudar muito os seus ouvintes. Então, eu vou pregar o mesmo assunto sobre a importância da alegria. Ponto 1. Vou falar para os irmãos. Irmãos, potencialize a alegria através da prática da oração. Se você notar, porque o texto vai ficar com você aí depois, né? Você vai notar que tem uma diferença na forma de eu apresentar o mesmo tópico, primeiro lá de cima, da outra mensagem. Ponto número 2. Alimente a alegria pessoal através da harmonia entre seus relacionamentos. Note que agora é a mesma mensagem, só que eu estou fazendo dos pontos principais as aplicações. Essa é uma modalidade também de pregação muito importante e interessante para você falar para as pessoas mais novas na igreja. Então, número 1, potencialize a alegria através da prática da oração. Número 2, alimente a alegria pessoal através da harmonia entre os seus relacionamentos. Ponto 3, tenha o Senhor como a fonte da sua alegria. Observe que agora, em cada ponto desse, tem um verbo. Tem um verbo. No ponto 1, voltando um pouquinho aí, Ricardo, eu estou usando uma aplicação assim, potencialize, quer dizer, dê força à sua alegria através da prática da oração. Ponto 2, ao outro verbo, alimente a alegria pessoal através da harmonia entre os irmãos. Então, quando eu uso esses verbos, quando eu falo dessa maneira, a pessoa que está me ouvindo, ela vai receber essa mensagem de uma forma mais prática, né? Mas aqui também é um outro assunto mais lá na frente. O que eu estou salientando aqui para vocês é o tipo de pregação tópica. Mas existe uma maneira de você apresentar, porque é uma arte. Eu posso apresentar de uma forma, posso apresentar de outra forma e tal. Eu posso trabalhar nisso. E isso vai depender muito do público que eu vou falar. O público. Se eu vou falar para crente, o público da igreja, vou falar para crente, o esboço anterior é melhor. Se eu vou falar para pessoas que não é crente, ou pessoas que são novas na igreja, esse esboço aqui, ele é muito mais importante para a mentalidade dele do que o esboço anterior. Então, alimente a alegria pessoal através da harmonia entre os seus relacionamentos. E, por último, tenha o Senhor como a fonte da sua alegria. E os versículos são os mesmos, olha aí. E a conclusão é exatamente a conclusão anterior. A alegria sempre será alimentada por pelo menos 3 importantes itens: a oração, a harmonia e os relacionamentos com Deus. Bom, esse é o tipo de pregação tópica ou temática. Pode rolar um pouquinho para baixo. Agora aqui, eu vou deixar para você estudar em casa. Né? Está lá na página 7 do PDF do CCM, né? Então, aquele texto que vocês receberam, que está lá no Drive, né? Que é a apostila do estudo, aborda esses assuntos aqui. Ó. O que é essencial? Agora, não estou falando agora mais do sermão propriamente dito, de como que você vai trabalhar as divisões. Agora estou falando coisas do pregador, que o pregador precisa observar. Então, lá na página 7 do PDF que vocês têm,
tem esses tópicos aqui. O que é essencial para ser um pregador? Então, agora vamos falar mais da questão do preparo pessoal do pregador. Caráter, né? Caráter. Número 2, um pouquinho mais para baixo, Ricardo. Conhecimento. O pregador precisa de ter caráter, o pregador precisa de ter conhecimento. Onde adquirir conhecimento? Aí estava uma orientação então para o pregador. Onde que um pregador alcança e acha conhecimento? Na Bíblia, que é a principal fonte. 2, livros, vários tipos, selecionando o que ler, né? Tenho que ler os livros na área que eu me sinta mais fraco, ler livros sobre assuntos que vou pregar. Onde é que a pessoa adquire conhecimento? Então, na Bíblia, a fonte principal, nos livros, o pregador precisa ler muito, sabe? É muito importante que a pessoa leia bastante. À medida em que o seu ministério da palavra vai ficando mais aguçado, então você vai crescendo nisso, então é muito importante a leitura, ler livro, que a leitura ajuda muito no argumento, a leitura ajuda muito na lógica, a leitura ajuda muito no conteúdo. Então, é muito importante os livros. E também conversando com os irmãos. Aquela conversa que a gente tem sobre a Bíblia, isso sempre vai nos ajudar a estar nos preparando. Como um preletor ou pregador deve comportar-se na plataforma durante a mensagem? Agora aqui fala, então, como é que eu vou estar lá na frente do povo, né? Isso aqui são, então, orientações gerais, né? Contato com o auditório, né? Número 2, o alvo. Fazer com que o ouvinte sinta que é com ele diretamente que você está falando. Ele, no caso, passa a ser um participante, não somente o espectador. Os olhos. Então, quando você estiver entregando a palavra, então, eu estou pregando aqui sobre alegria, ou sobre tristeza, ou sobre arrebatamento, ou sobre justificação, ou sobre novo nascimento, ou sobre o assunto que a Bíblia tem, né? Sobre estresse e tal, né? Então, eu tenho que cuidar do meu contato com o auditório. Eu tenho que... Uma coisa interessante para quem fala, assim, para o povo, de repente você está numa congregação que tem um pequeno número de pessoas. Em outra ocasião, você pode estar numa outra congregação que tem mais pessoas. Ou, às vezes, você pode estar num ambiente que tem centenas de pessoas, né? Então, esse contato com o auditório, uma coisa importante para a gente estar praticando quando está entregando a mensagem, é você olhar para todo o auditório, manter o contato visual, né? Você não pode falar olhando para cima e não pode falar o tempo todo olhando para baixo. Tem que olhar para o auditório, né? Porque é o contato visual, né? Você está falando com o auditório, tá, e tal, tá, tá ali ministrando, né? E, e você desenvolver uma técnica de que, embora você esteja falando para 10, 100 ou 500 pessoas, seria como se você falasse para uma pessoa só. Geralmente, quando você vê muita gente, assusta a gente, né? Então, quando você vê muita gente, ao invés de você se preocupar em falar para todo mundo, crie na sua mente uma coisa assim: estou falando só para uma pessoa desse auditório. Então, isso envolve esse contato com o auditório, né? Fazer com que os ouvintes sintam que é com ele diretamente que você está falando. Porque no conceito sobre homilética do começo, você lembra? Homilética é uma conversa, né? E nós vamos preenchendo essa conversa de eloquência, vamos falando mais rápido, mais lento, né? Então, é uma técnica. Você tem que fazer igual as notas musicais. Uma hora você sobe, outra hora você desce. Uma hora você acelera um pouco, outra hora você para. Tudo isso são comunicações que você faz. Os olhos, os gestos.
ajuda muito a manter a ligação com as pessoas. A postura que se fica lá no púlpito, né? Às vezes a pessoa fica o tempo todo só atrás do púlpito. A comunicação dele é aquele tipo, não tem problema. Ele se sai bem. Agora, outros também podem sair, andar ali um pouquinho para cá, andar um pouquinho para lá, mas nunca perdendo contato visual com o povo. E, por último, a voz. Né? A voz é muito importante para o pregador. A voz, nesse sentido aqui, ó, quando você vai falar um assunto forte, você aumenta o tom de voz. Quando você falar um assunto fraco, você diminui o tom de voz. Então, você, através da voz, vai dar cadência, porque o cérebro da pessoa que está te ouvindo lá do outro lado, ele vai andar na frequência da sua fala. Então, se você falar rápido demais o tempo todo, pá, 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 o cérebro de muita gente não acompanha. Mas se você fazer uma arte, né? Você falar algumas palavras assim, ó, que tem ênfase em tom mais alto ou mais rápido, menos ênfase, com tom mais lento, ou se não com enfim, uma tonalidade diferente, é muito importante. É uma coisa horrível você ouvir um pregador, né, que o tempo todo fala o mesmo tom. É coisa difícil você ouvir um pregador que fica o tempo todo na mesma marcha, na mesma. Mas você usa. Gostou de ouvir um pregador que, de repente, ele falou alto, mas voltou a falar baixo. De repente, ele está falando rápido. De repente, dá uma parada assim. Todo mundo fica assim: o que vai vir agora? Então, tudo isso são coisas ligadas à postura, ligado à voz, ligado aos olhos, ligados à comunicação. A questão de falar em público é uma questão muito rica, muito extraordinária. Então, essa parte que eu estou falando aqui para vocês, que está na página 7 lá da apostila, então você vai estudar um pouquinho mais, tá? Leia um pouquinho mais e tal, essa questão aqui. E não se esqueça que hoje nós trabalhamos em cima do sermão tópico. Tá? Tópico. Na semana que vem, a gente vai trabalhar na elaboração de um sermão textual. O que é um sermão textual? Né? Então, o sermão textual tem características um pouco diferenciadas desse sermão tópico. E uma coisa importante aqui, passei da hora já, mas é o seguinte: a pessoa que ministra, que está na igreja, ministrando e tal, ele tem que ter uma inteligência de variar. E não pregar só um tipo assim de pregação, de variar. Um dia ele prega um sermão tópico, lá no outro dia ele prega um textual, que eu vou explicar semana que vem, lá da outra vez ele faz um sermão expositivo. Cada um desses sermões tem uma importância, tem uma vantagem, tem um lugar, tem um porquê, né? E a gente vai, então, conversando aqui à medida em que os dias forem passando aí. Tá bom? Esse material está gravado. Se você quiser, você pode solicitar aí ao pastor Vinícius e ouvir outra vez. Se porventura tiver alguma pergunta que o irmão e a irmã queira fazer, ou alguma colocação, nós poderíamos fazer numa sessão, no próximo encontro e tal, né? Mas eu queria deixar para vocês esta aula aqui, esta exposição do sermão tópico e temático, que você tira de um tópico e de um tema, que você expõe para a igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada um dos irmãos e a gente pode ficar na graça de Jesus e vamos em frente. Pastor Vinícius, você está aí, você é a minha salvação, pastor Vinícius. Meu Deus! Fala, Meu Deus! que bom que você apareceu aí, está preocupado. Eu falei, pastor Vinícius não aparece, meu Deus do céu. Que aventura! Com emoção ou sem emoção? Pronto, com emoção. Pastor, me desculpa, eu peço desculpa a todos vocês. É com alegria. Peço desculpas. A gente está numa semana intensa aqui
E nunca acontece isso, né? Eu não sei se é porque eu estou aqui quando dá alguma vazão eu já corto. Possivelmente seja isso, né? Mas na semana que vem eu estarei aqui presente, tá? Me desculpem, tá? Pastor, me desculpa. Viu? Isso aí acontece, foi toda live. Misericórdia, viu? Viu? Misericórdia. Nós Eu estamos tá, nós estamos acostumados. Estamos eu estava em acostumados já. cima do andaime, pastor. Eu estava em cima do andaime. Falei, Mas foi bom, Jesus foi bom. amado. Foi bom, foi bom. Jesus amado. Mas amém. Estamos aí, meu amigo. Amém. Pastor, Boas muito obras, tá obrigado, bom? viu? Muito obrigado, Sim. muito obrigado. Pessoal, bênção, né? Maravilha, né? Perfeito, né? Estamos Pastor avançando aí Vinícius, consideravelmente. Por favor, irmão Ricardo, fique à vontade. quando acontecer do senhor precisar sair, o senhor pode colocar, como até o irmão falou durante a transmissão aí, alguém como um co-moderador, e aí a gente vai ter essa autonomia para, se acontecer algo do tipo, a gente consegue multar, entendeu? E aí não. Quando o senhor precisar se ausentar por algum motivo. Perfeitamente, perfeitamente. Muito obrigado, viu? Novamente peço desculpas e bora lá, vamos em mim, né? Vamos lá, vamos lá. Perfeito, então. Vamos orar aqui e Tá encerrar a tranquilo. transmissão, tá? Tudo bem? Alguma outra consideração? Posso? Maravilha, então. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, obrigado por esta oportunidade. O Senhor é o que sempre tem nos surpreendido e mais uma vez o Senhor nos trouxe um maná maravilhoso. Ó Deus, que os nossos corações e as nossas mentes continuem abertos e prontos, ó Pai, para receber. E agora que recebemos, nos ajude a aplicar. Em o nome de Jesus, eu te peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos, sobre a vida do pastor Levino, que nos abençoou, que a tua poderosa mão continue sobre cada um de nós, nos dando um período de repouso, um período de descanso, e semana que vem, com a tua permissão, ó Deus Todo-Poderoso, estaremos aqui. Te louvamos e te bendizemos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém.